Boa tarde, já é meio-dia, vamos começar então nossa live Como aumentar o poder do convencimento nas assembleias. A gente vai falar um pouquinho, tanto para você que quer entrar no condomínio, ser eleito no condomínio, quanto para você que precisa melhorar o seu desempenho nas assembleias dos condomínios que você já é síndico. Então, a gente sabe o seguinte, para muitos síndicos, a parte mais temida, né, de ser síndico são as assembleias. É onde o síndico está em contato direto com diversos condôminos e, às vezes, os condôminos mais difíceis, os condôminos mais cri-cris. E aí ele se sente, às vezes, ameaçado, ele se sente nervoso, ele fica inseguro numa assembleia um pouco mais difícil. E todas essas sensações, quando você transparece uma insegurança, um nervosismo, tudo isso atrapalha e muito o seu convencimento nas assembleias. Então, é por isso que eu queria dar aqui, de forma prática, alguns direcionamentos para que cada síndico possa ter mais tranquilidade e aumentar o poder de convencimento nas assembleias. Então, assim, antes de tudo, você precisa se preparar para essa assembleia. Às vezes, com as demandas do dia a dia, com muito trabalho, muito serviço, muitas emergências, o síndico não se prepara tão bem para as assembleias que ele faz, principalmente para as extraordinárias. Então, você precisa estar preparado. Por exemplo, se você vai aprovar alguma obra, você precisa estudar bem cada proposta. Estude cada proposta que você estará apresentando naquela assembleia. Se possível, faça uma apresentação. Se no seu condomínio vocês estão acostumados a fazer apresentação, né, seja no projetor, uma apresentação no próprio notebook, ou então, por exemplo, nos condomínios que não existe apresentação, condomínio pequeno, a gente encaminha a apresentação prévia no grupo de avisos do condomínio. Lá no grupo de avisos a gente encaminha a apresentação, tudo aquilo que a gente vai estar falando durante o nosso encontro, durante a nossa assembleia. E o que a gente coloca nessa apresentação, por exemplo? Primeiro a gente coloca todos os pontos que vão ser discutidos na assembleia. A gente vai colocar todos os orçamentos, se for o caso de aprovação de alguma obra ou de algum serviço. A gente coloca as especificações de cada proposta, o valor, obviamente, a forma de pagamento, a forma como o serviço vai ser executado. Então, por exemplo, já ocorreu de parafusamento de fachadas que são com granito, por exemplo. A gente especifica qual é o tipo de parafuso que a empresa vai usar, né? Então, tudo isso especificar na apresentação da proposta. E com os comparativos, né? Porque fica muito mais claro. Quando você simplesmente joga os valores daquela obra ali, você e não tem a especificação do que vai ser feito naquele serviço, fica muito difícil para cada condômino entender e até tomar uma decisão. Peraí, eu vou tomar decisão somente baseado no valor? Ou não, isso está um pouco confuso, não estou conseguindo entender o que vai ser feito nessa obra. E aí o que acontece, às vezes você teve um trabalhão, você pegou todos os orçamentos e aí chega no final você não consegue aprovar nada porque os condôminos estão confusos e preferem estudar melhor, deixar para uma outra oportunidade, né? E vindo para uma apresentação num condomínio novo que você quer entrar, você está no condomínio, numa eleição de síndico e você quer ser eleito naquela assembleia. Primeiro de tudo, na sua proposta, ela tem que ser muito clara, a sua apresentação. Normalmente, o tempo de apresentação que cada síndico tem gira em torno de 5 minutos. Às vezes,
Tem condomínio que dá mais, mas normalmente gira em torno de 5 minutos. Primeiro ponto, não ultrapassa esse tempo. Ah, mas o fulaninho que foi antes de mim, ele ficou falando muito mais. Só que isso vai contar, as pessoas percebem, se foi dito de forma clara para todo mundo, que cada um tinha tanto tempo, respeite esse tempo, né? E nessa apresentação, você tem que sempre quebrar objeções. Por exemplo, pode ter pessoas lá que não queiram um síndico profissional. Às vezes a gente está entrando numa era em que condomínios que tinham síndicos moradores agora vão ter síndicos profissionais. Então essa mudança, ela gira uma insatisfação em muitos condôminos. Nossa, mas um condômino, um síndico de fora, um síndico externo, como que vai funcionar isso? Então isso é uma objeção, por exemplo, dentro do condomínio. Tente na sua apresentação já quebrar essas objeções. Então, por exemplo, e você já vai lá falar por que o condomínio não vai perder tendo um síndico externo, tendo um síndico que não mora no condomínio. Por que a forma como você vai prestar o seu serviço, na verdade, ele vai ser mais eficaz, mais efetivo do que um síndico morador. Por quê? Porque você é um síndico especialista, você tem uma equipe com você trabalha cumprindo todas as normas dos condomínios, você cumpre todas as NBRs e com isso é maior segurança para o condomínio. Então você vai quebrando essas objeções, ou já na sua apresentação, ou então já esteja preparado para o momento das perguntas, né? Porque depois das apresentações normalmente se abre para as perguntas para os síndicos. Então esteja preparado para qualquer tipo de pergunta que possam fazer para você lá depois da sua apresentação, da sua proposta naquela assembleia. Uma dica mesmo que eu dou, e é uma coisa que eu apliquei para a minha empresa, é o seguinte: o que acontece às vezes com um síndico que tem poucos condomínios, ou é um síndico que quer ter mais condomínios sempre? Às vezes ele vai abrindo mão. Por exemplo, o serviço dele não contempla um plantão no condomínio. O serviço do síndico não contempla. Só que quando ele tá na reunião e as pessoas, não, mas você pode fazer isso, mas você pode fazer... Não, posso. E ele começa a abraçar um monte de coisa que ele não tem condições de fazer. Por exemplo, um plantão no condomínio de 4, 5, 6 horas é muita coisa para um síndico que tem muita demanda. Então, mostre para o condomínio por que às vezes não é necessário. Por exemplo, em condomínios pequenos aqui, normalmente eu pratico uma visita semanal no mínimo. Então, assim, obrigatoriamente, toda semana a gente tem que visitar uma vez. Isabela, você só visita uma vez? Sempre? Não. Se o condomínio, por exemplo, está em obra, a gente vai todos os dias naquele condomínio. Todos os dias de obra, praticamente. Ou se acontecer alguma emergência, a gente volta no condomínio. Mas, obrigatoriamente, uma vez na semana. E, algumas vezes, tiveram algumas objeções em relação a ser somente uma visita semanal. O que eu falei? Eu falei, olha... eu trabalho com uma visita semanal. Expliquei tudo isso que eu falei com vocês, que eu visito outras vezes também. Porém, essa é a forma como eu trabalho. Porém, isso não tem qualquer tipo de prejuízo para o condomínio. Porque em qualquer momento a gente está disponível. E às vezes também, por exemplo, pedem pra gente determinar um dia. Não, mas seria muito importante que você determinasse a segunda-feira, tal horário para estar aqui no condomínio. A gente precisa saber o dia que você vai estar no condomínio. Por que a gente não determina horário? Olha, a gente trabalha com pendências e emergências. Então, eu não consigo me comprometer a estar no seu condomínio tal dia, tal horário. E isso também é bom, por quê? Porque senão os funcionários vão saber que a gente está naquele condomínio sempre naquele dia e sempre naquele horário. Então, tudo isso a gente explica na assembleia para os condôminos. Porém, não abra mão. Saiba explicar para o condomínio por que o seu serviço não contempla aquilo. E por que o condomínio não vai perder em não ter mais uma visita com você. Por que o condomínio não vai perder de você não ter ter um plantão no condomínio. Então, isso para mim é muito importante, porque senão você se torna refém de todas as solicitações que o condomínio fizer para você, né? Então, nesse ponto de um condomínio novo, esteja preparado para isso. O próximo ponto é o seguinte: num condomínio que você já é síndico, eu já sou síndico naquele condomínio, conheça o perfil do condomínio. E isso vai depender muito como você vai agir na assembleia. Então, às vezes é um condomínio mais criterioso. Como eu falei lá, eu abordei a questão
das propostas, eu abordei a questão dos orçamentos, das apresentações. Quanto mais criterioso o condomínio for, mais criterioso vai precisar ser o seu relatório. E isso é muito importante para você entender o perfil. Por exemplo, tem condomínios que possuem alguns engenheiros. E existem condôminos, eu não sei se vocês aí têm esse perfil também no condomínio de vocês, esses condôminos só confiam no que esses engenheiros vão dizer, ou essas pessoas que trabalham com obra. Ou seja, essas pessoas do condomínio, sendo conselheiros, ou até não, você pode também criar uma comissão de obras, elas provavelmente vão dar o aval delas, elas vão ser tipo o conselho, sabe? O conselho, ele dá o quê? Ele dá o parecer sobre as suas contas, mas o que decide é a assembleia. Mas, ao mesmo tempo, o parecer do conselho é muito importante. Então, às vezes, o parecer dessas pessoas em relação a essa prestação de serviço, em relação a essa obra, vai ser muito importante. Então, essas pessoas são as pessoas que mais precisam. Talvez quando o prestador de serviço for lá fazer o orçamento, pergunte se essa pessoa não quer acompanhar. Quando mandar a proposta, encaminhe a proposta para essa pessoa, ver se ela tem alguma dúvida em relação àquela proposta. Porque essa pessoa responsável, especialista naquele assunto, estando ciente de tudo, é mais uma certeza para você. É mais uma pessoa ali a favor de você e sem dúvidas. O primeiro ponto que ela trouxer de dúvidas, isso às vezes acontece muito. Uma pessoa que tem uma palavra relevante no condomínio, pessoa que as pessoas ouvem e levam em consideração a opinião. Se ela traz uma dúvida, acabou ali. Ali você já não consegue mais aprovar nada. Então, entenda o perfil do seu condomínio. E agora eu vou partir para outros pontos que são voltados, na verdade, ao síndico mesmo, por exemplo. A forma como a sua voz, né? Aqui a gente está falando como aumentar o poder de convencimento. Tanto no âmbito de um condomínio novo que você quer entrar, que você quer ser eleito, quanto de um condomínio que você quer aprovar algo, seja, às vezes, uma alteração na convenção, você quer aprovar uma obra muito grande, você quer aprovar o seu plano de manutenção para o condomínio. Então, assim, você precisa ter uma voz confiante, uma voz que passe confiança para o condomínio. Se você for aquela pessoa que fala muito rápido, embolado, e às vezes as pessoas não conseguem entender, fale mais calmo. Sabe por quê? Quando você fala muito rápido e embolado, você irrita até as pessoas. As pessoas ficam irritadas com a forma como você está falando e elas não estão conseguindo entender a mensagem que você está passando. Então é muito importante que a sua voz ela seja assertiva. E ela só vai vir do primeiro ponto que eu trouxe, que foi a questão da preparação. Você com uma preparação prévia, é muito mais fácil você ter essa assertividade, principalmente, inicialmente, com a sua voz. A forma como você impõe aquilo ali para as pessoas. E aí, como você coloca, você vai atacar, por exemplo, às vezes as dores do condomínio. Você quer aprovar uma reforma no play do condomínio, na sala de jogos, na academia. Você vai apontar primeiro para a dor daquele público, daqueles condôminos. Olha, nós temos aqui um condomínio que está com um play um play ruim, um play que as pessoas não conseguem, as crianças do condomínio não conseguem estar naquele play porque ele tem muitas manutenções a serem feitas. A nossa academia é muito precária, então às vezes quando a maioria dos nossos condôminos aqui utilizam uma academia externa porque a academia do condomínio ela não tá preparada para receber os condôminos, não têm os equipamentos necessários. Então é por isso que a gente está trazendo essa reforma para a academia. Então assim, aponte para a dor, o problema do condomínio, e aponte para a solução que isso vai proporcionar. Por exemplo, se o condomínio tiver uma academia boa, uma academia com bons equipamentos, quanto cada condomínio vai economizar de uma academia externa?
Ele vai economizar 150, 200 reais por cada pessoa que mora no condomínio e que faz uma academia fora, que podendo utilizar o serviço do condomínio. Vocês pagam o condomínio, mas é para vocês usufruírem. A gente quer aqui aumentar os serviços do condomínio. Então, esse poder de convencimento, essa voz assertiva, essa voz com certeza daquilo que está falando, não está falando, eu acho, evite esse tipo de palavra, eu acredito que isso vai ser bom para o condomínio. Não, isso vai ser bom para o condomínio, por isso, isso e isso. Isso vai atacar essa e essa e essa dor do condomínio. Esteja sempre com uma voz confiante. E o que envolve também a voz confiante? Dificilmente você consegue passar durante muito tempo uma imagem daquilo que você não é. Então, dificilmente a gente consegue passar uma confiança se lá dentro eu não estou confiante com a minha postura, com aquela reunião. Eu não sei vocês, mas eu no início já passei muito medo de reunião. Eu tinha medo de como as pessoas iam reagir, o que eu ia conseguir responder para essas pessoas e como que os assuntos iam fluir. Tudo isso, obviamente, era de ainda uma imaturidade na minha carreira ainda, que estava no início, mas isso também era de uma falta de autoconfiança minha. Então tem pontos que a gente precisa trazer para aumentar essa autoconfiança. E um ponto que a gente precisa se atentar é o seguinte: o que te faz ser mais confiante? Além do conhecimento prévio, além de você saber que o que você está propondo para o condomínio é o melhor, é a saída que o condomínio tem que ter, né? Aí, realmente, confiança é dominar o assunto, total. É uma confiança dessa preparação prévia para a assembleia. Dominar porque você vai estar pronto para responder às objeções dos condôminos, você vai estar pronto para explicar por que você acha que isso é bom para o condomínio. E você vai poder... Desculpa, gente, a Amy aqui tá latindo porque tem gente lá fora, né? E você vai poder explicar de forma clara para os condôminos tudo o que foi lhe perguntado, todas as dúvidas que forem tiradas. Mas um outro ponto que eu digo é o seguinte: a forma como a gente se apresenta também nos traz autoconfiança ou não. Então, por exemplo, se vista de uma forma que você se sinta bem e que você se sinta confiante. Às vezes, para a mulher, é colocar um terninho, é colocar um salto. O homem, uma blusa social, ele estar bem vestido, bem apresentado, ele se sentir bem, isso também aumenta a autoconfiança que ele vai ter ali naquele momento. Um outro ponto também muito, muito importante é a postura. Estudos mostram que a postura que você tem, se você ficar mais ereto, o queixo mais para o alto, numa postura realmente mais assim assertiva, isso traz uma maior autoconfiança para você. Por quê? Porque libera hormônio como a serotonina. E isso é muito importante para essa sensação de bem-estar, né? É muito importante o bem-estar numa reunião, você está se sentindo à vontade ali na reunião. Então você está com um bem-estar e isso vai fazer com que você consiga expor as suas opiniões de uma melhor forma. Você pode ver o seguinte: uma pessoa ansiosa, uma pessoa que está passando talvez por uma crise de ansiedade, ela se curva e ela vai colocar as mãos na cabeça, ela vai se curvar, ela vai se sentir ali mal, prostrada, e isso vai aumentar a ansiedade dela. Então, a sua postura, o seu queixo para o alto, a sua postura mais ereta, isso tudo vai contribuir para que você consiga apresentar de uma forma melhor. Então, domine aquilo que você está dizendo, aquilo que você está falando, domine a sua proposta, domine o seu serviço, qual é a sua forma de trabalhar? Por que aquele condomínio tem que fechar com você? Quais são os seus diferenciais? Então, isso tudo tem que estar muito claro para você passar para os condôminos. Porque senão a gente vai entrar nesse ciclo eterno dos condomínios em que se escolhe o mais barato. E isso é péssimo para o mercado, e isso é péssimo para a gente, como síndico. Eu não quero que os condomínios aprovem o mais barato.
Eu procurava isso no início da minha carreira, onde eu ainda às vezes não tinha condomínio, eu queria ser sempre mais barato. Mas a gente tem que partir pro por que que eu quero fechar com a Síndico Master? Por que que eu quero que a Isabela seja a síndica do meu condomínio? Porque ela me passou confiança naquela reunião. Olha ali, de todo mundo, ela me passou confiança. E pasme, a primeira impressão, a gente sabe que ela é muito relevante. Porque eu construo uma primeira impressão de você quando eu olho pra você. E dizem que em 1 segundo, quando eu olho pra pessoa, em 1 segundo, eu já construo uma primeira impressão daquela pessoa. Então, se ela foi negativa, eu tenho que ter um esforço maior pra poder reverter essa imagem que eu tenho da pessoa. Só que se a primeira impressão, que é o seguinte, e a primeira impressão é obviamente a parte física. Então, é como a pessoa tá vestida, é a postura da pessoa, é a forma, se ela aparenta uma imagem de uma pessoa organizada, de uma pessoa séria, ou se não, se a forma como ela tá se apresentando ali, o homem com a barba por fazer, mal vestido, uma postura assim, andando todo largado, ou então não, um homem que você vê bem cuidado, com uma postura firme, a forma como ele fala, passa confiança para os condôminos. Tudo isso afeta e muito a forma como a gente vai passar a nossa imagem e o poder de convencimentos nas nossas palavras lá na Assembleia, né? Então, assim, pessoal, hoje foi bem rápido, mas eu queria agradecer aí a Luciana, que gostou muito das dicas. Vou estar salvando essa live. Encaminha para um síndico que você conhece, uma pessoa que está precisando ter mais confiança nas assembleias, que tem muito medo de assembleia, né? Eu sei que isso é terrível, gente. Isso acaba com a vida do síndico. Na época que eu tinha receio, principalmente dos condomínios mais difíceis, nossa, quando eu sabia que a assembleia estava chegando, daqui a 1, 2 semanas, nossa, eu começava a dar um nó na garganta, a ter aquele medo, aquele receio de como que ia ser. Porém, eu fui aprendendo, obviamente, a maturidade, ela traz isso pra gente. O conhecimento traz isso pra gente. A gente estar preparado, né? São pouquíssimas pessoas que se dão bem improvisando. E você tem que improvisar, mas com conhecimento prévio. Improvisar e sem conhecimento é uma tristeza. Então, pessoal, isso foram algumas dicas que eu trouxe pra vocês, pra gente poder, muito bacana. Show, Luciana, obrigada. Pra gente poder ser mais assertivo nas nossas assembleias. Espero que vocês tenham gostado. Falei hoje, até foi o trader de elite me mandou uma mensagem pedindo o modelo de relatório periódico, né? Então, se você tem esse interesse, eu postei até lá nos stories, manda uma mensagem pra mim. A gente tá preparando um modelo para vocês poderem colocar as fotos de vocês, apresentar esses relatórios periódicos para os condôminos de vocês. E aí e aí vocês poderem ter uma prestação de contas melhor no condomínio, e isso também aumenta a confiança. Se você passa relatórios periódicos para os condôminos, você está fazendo uma prestação de contas antes da assembleia, antes da AGO. Eles têm mais confiança de que as coisas estão acontecendo no condomínio, você tem uma gestão clara, uma gestão transparente, isso passa realmente uma tranquilidade maior, uma sensação de que o condomínio está sendo bem cuidado. Então, se você tem esse interesse de receber esse modelo de relatório periódico que a gente manda para os condomínios, para os nossos condomínios, a gente vai disponibilizar para vocês poderem, no Canva, uma forma muito fácil de fazer isso e de ter uma gestão mais tranquila. Então, se vocês quiserem, me manda uma mensagem lá por DM que eu vou mandar o link para vocês, tá bom, gente? Então, é isso aí. Um abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.